Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre Umbanda. O que é Umbanda para você? É uma religião? Depois da vinheta. Olá, amigos macumbeiro. Olha nós aqui de novo, né? Meu segundo programa. Continuo muito motivado para estar fazendo esse meu trabalho de levar até vocês um pouco da minha percepção, né, sobre a minha religião, sobre a Umbanda. E isso para mim está sendo muito uma experiência formidável, porque na verdade eu não vejo a hora de chegar, né, eu gravo esse programa, né, o programa vai ao ar às quartas-feiras, 20h30, e eu gravo na segunda, né, hoje, estou gravando hoje, e eu fico, assim, muito empolgado em buscar conteúdo, né, para que possa estar passando aqui para vocês e falando um pouco da minha percepção sobre tudo isso, sobre essa maravilhosa religião, né. E hoje eu resolvi tocar desse assunto da religião Umbanda, né? O que ela é para você? Você já parou para pensar? Você que frequenta as assistências, né, dos terreiros em todo o Brasil, os terreiros de Umbanda em todo o Brasil, o que é para você a Umbanda? Ela é uma religião? Né? Você sente no seu coração que a Umbanda é uma religião? Ou a Umbanda só é um lugar onde você vai lá e deixa lá se limpa, vai lá para se limpar só e parte para outra, né? O que é para você, na verdade? Por que eu estou falando nisso? Não estou falando, veja bem, em momento nenhum eu vou falar aqui que só deve frequentar a igreja, os terreiros umbandistas, aqueles que realmente são umbandistas, porque a Umbanda não é assim, né? A Umbanda o maravilhoso da Umbanda é que a Umbanda é livre, né? Na Umbanda a gente pode fazer, a gente pode estar ali fazendo a Umbanda da forma que a gente entende. Ela, lógico, tem as suas doutrinas que ninguém, né, nenhum sacerdote nenhum sacerdote inventa muito, né, faz coisas muito mirabolantes, né, sacerdotes sérios, é claro. Mas ela é uma religião que nos permite um pensamento muito além do que aquilo que se pode na Terra, né? Por exemplo, sobre pecado, a gente entende o pecado de uma outra forma, né? Então, para Umbanda não existe pecado, né? Para Umbanda existe a lei da ação e reação, né? Então, aquilo que você fez, se você plantou, se você jogou para o universo pensamentos bons, você vai colher pensamentos bons. Se você desejou o mal para o amiguinho, pode esperar que aquele mal, o poder da consciência, o poder da mente é muito poderoso, né? Aquele amiguinho ele vai sofrer o seu ataque mental sobre ele, mas pode ter certeza que a volta é certa, né? A colheita, o plantio, você planta e você colhe aquilo que você planta e ponto. Não tem, então, é muito direto, isso é muito claro para nós, né? Para gente, para nós umbandistas, né? Então, não estou dizendo aqui que você tem que ser umbandista para frequentar o banco de uma assistência de terreiro. Mas eu acho que a partir do momento que você vai entrando, que você vai conhecendo, que você vai vivenciando, né, você tem que optar, você tem que, né, é a mesma coisa que você vai numa igreja evangélica, numa igreja católica e assim por diante, você tem que se denominar, então você se denomina ateu, né, ou você se denomina católico, mas o que é importante, o que tem que estar na nossa consciência é que temos que ter uma religião. Nós temos que nos ligar a Deus, né? Nós temos que nos ligar a Deus.
né? Não, é impossível a gente imaginar que tudo isso que nós vemos aqui na Terra, toda essa perfeição das matas, dos rios, dos mares, que tudo isso tenha sido feito assim num passe de mágica, né? Simplesmente teve um Big Bang e tudo isso aqui foi aparecendo, né? Sendo que a gente faz, a gente pensa coisas, né? A gente faz coisas que aí você vai analisar, é impossível você analisar que não tenha sido por motivação espiritual, né? É impossível, né? É impossível. O católico fala de alma, né? Nós falamos de espírito. Estamos falando, sim, da mesma coisa, né? A gente acredita na reencarnação, né? A gente acredita que existe vida após a morte. O católico e o evangélico acreditam no paraíso, né? E que a gente morre e vai no paraíso, aí separa, um vai para um lado, outro vai para o outro, aquela coisa toda. E tá tudo certo, tá tudo certo. Cada um na sua religião, cada um com a sua doutrina. Uma coisa legal da Umbanda é que a Umbanda, ela dificilmente, pelo menos eu já visitei alguns terreiros, e posso dizer, no meu terreiro, o terreiro que eu frequento, que é o terreiro do Pai Paulo Santana, que inclusive vai estar aqui no dia 11 de julho, às 20h30, numa live muito especial que a gente está montando com ele aqui, né, para recebê-lo, né? Então, eu pelo menos nunca vi se falar mal de outra religião dentro da Umbanda. Eu nunca vi. Não me lembro, assim. Você pode aí lembrar e comentar aí nos comentários, né? Se você já teve alguma experiência como essa, mas eu te falo aqui que eu nunca vi dentro de um terreiro se falar mal dos evangélicos, dos católicos, dos muçulmanos, dos judeus, dos budistas, dos kardecistas. E não, eu acho que na Umbanda, na verdade, a Umbanda, na verdade, é uma união, né? É uma união. Tanto é que nós temos dentro da Umbanda povos, caboclos, baianos, pretos velhos, exus, boiadeiros e por aí vai, né? E porque é uma união, né? E a Umbanda, ela está aberta, ela está sempre aberta a agregar povos, né? E por povos espirituais e povos carnais, né? Na Umbanda nós recebemos todo mundo com amor, com carinho, recebemos negros, brancos, japoneses, homossexuais, heterossexuais, recebemos todo mundo que queira sentar nos bancos das nossas assistências, são bem recebidos, né? São bem recebidos. Então, aí eu vejo muita gente reclamar, né, dos evangélicos, né, que tem lá o dízimo, essas coisas, né, eles estão errados? Não, isso faz parte da doutrina deles. Isso faz parte da forma com que é a religião deles, e está certo, está certo. E na Umbanda não é diferente, porque quando você vai na Umbanda, desculpa, quando você vai na Umbanda, também é passado uma cestinha na hora da defumação, né? Geralmente na hora da defumação é passado uma cestinha para que as pessoas possam voluntariamente contribuir com a casa. Porque na casa, todos os terreiros, terreiro não é... Veja bem, as entidades vêm lá, elas incorporam, mas as entidades não deixam lá o dinheiro, não vem uma mensalidade lá do céu, né? Não cai dinheiro na conta do sacerdote para que ele pegue e pague as contas da casa, que são muitas, né? Então, não vem. Então, por exemplo, aquelas velhinhas que são acesas, né? Que as entidades acendem, firmam seus pontos, às vezes aquelas velhinhas que eles dão para a consulência, né? Isso custa. Então, só que a diferença da Umbanda é que a Umbanda, tipo assim, ela faz alguns eventos para angariar fundos, ela convida as pessoas para participarem de festas,
Os médiums que são da corrente da casa, sim, pagam, custeiam uma mensalidade, mas isso é hiper justo em qualquer religião. Precisa se manter a religião, né? Precisa se manter a religião, né? Mas o que no frigir dos ovos aí, o que eu quero dizer é que a Umbanda ela é uma religião genuinamente brasileira. Ela é a única, talvez, que é genuinamente brasileira e, e tem que ser entendida como religião. Um dia que eu tenho um parente, né, que quando ele soube que eu era um bandista, né, eu percebi que ele ficou meio assim, né, tal, mas aí isso num churrasco que a gente estava, e aí tinha outras pessoas juntas, e aí as outras pessoas me perguntaram, né, o que que é a Umbanda, né? O que que é a Umbanda? E a hora que eu fui falar sobre a Umbanda, ele respondeu rapidamente, a Umbanda é uma seita. Eu falei, não, a Umbanda é uma religião. A Umbanda é uma religião. E explanei um pouquinho sobre, né? Porque também a gente estava lá num churrasco e não era nem coisa para se comentar, não sei porque foi comentado, mas foi talvez uma das minhas primeiras oportunidades de assumir a minha religião. Então, em qualquer lugar que eu vou, em qualquer lugar que eu esteja, eu sou um bandista. Se eu for preencher uma ficha de emprego, independente de eu ser julgado por esta afirmação que eu vou fazer, eu escrevo lá, se tivesse a pergunta qual sua religião, eu sou um bandista. Porque é a minha religião. Então a gente precisa, desde quando a Umbanda foi criada e fomos indo, evoluindo, né? Nós tomamos muita pancada, né? Já na época do militarismo, eu lembro que meu pai era médium umbandista, né? E ali estava lá, às vezes, isso é coisa que eu lembro, tinha acho que 5 anos, cara, 5 anos, 6 anos, eu acho. E muitas vezes estava lá o terreiro comendo sopro lá, gira, e a polícia chegava e punha todo mundo para correr. Entendeu? Punha todo mundo para correr. Então era uma influência danada. Não da igreja evangélica, que na época também era bem restrita, mas principalmente da igreja católica, né? Então, o que acontece é o medo que as outras religiões têm de perder fiéis, né? Tem de perder fiéis porque por exemplo, eu nasci católico. Nasci católico e não fui crescendo e hoje eu sou um bandista, tenho outra opção, fui batizado católico, né? Então existe muito isso também. Eu conheço muito umbandista que batiza seus filhos na igreja católica. Isso por causa de... Não é nem... Eu nem acredito que seja negando a Umbanda, mas que seja... mas é uma coisa que vem de família. Uma coisa que vem de família. De avós e pais e assim por diante. E aí... se batiza na igreja católica, mas frequenta a Umbanda. Pouca gente sabe que a Umbanda batiza. A Umbanda batiza. Todas as religiões têm o seu culto de batismo. Todas as religiões. E isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, a igreja a Umbanda ela batiza, assim como os evangélicos, assim como os católicos, assim como os muçulmanos e assim por diante, assim vai, como os judeus, né? E assim vai, né? Prestem atenção numa coisa.
nós umbandistas, nós precisamos... desculpa, só cortando, existe pessoas que frequentam, que pertencem à corrente de Umbanda e tem vergonha de falar na sua empresa que trabalha ou entre os seus amigos que é umbandista. Por quê? O evangélico, a gente precisa admirar os evangélicos. Precisa admirar. Porque os caras põem a Bíblia debaixo do braço, eles são evangélicos onde eles estiverem. E se for preciso, eles pregam dentro de trem, de metrô, de ônibus, eles pregam onde estiverem. Onde estiverem, eles pregam. E se denominam cristãos. Ué, o umbandista não é cristão? É o mesmo Deus? Né? A gente só muda o nome, né? Nosso Deus é o Lorum, mas é o mesmo Deus. O mesmo Deus do católico é o mesmo Deus do evangélico e assim por diante. Né? Eu estava falando que dentro da igreja da Umbanda, dentro dos terreiros de Umbanda, que eu nunca vi se falar mal de outra religião, e é verdade, mas, pelo contrário, eu já vi em outras religiões demonizarem a gente. Né? Porque é aquele negócio que eu já falei também, tem medo de perder fiéis. Porque para mim, por que eu não sou católico hoje? Por que eu não sou católico? Porque eu sou um cara que eu não para mim ficar convicto de alguma historinha, eu preciso... Peraí, eu preciso... Me conta mais aí. Né? Para mim a coisa tem que fechar. A minha coisa tem... A história tem que chegar aqui, tem que ter um meio, e o fim aqui tem que fechar e tem que ser condizente. Né? Então, para mim, não é qualquer historinha. Então, aquele negócio de que Adão, Eva, pau, aquele negócio, aquilo sempre me foi assim, né? Eu ficava, caramba, mas Adão e Eva tiveram 2 filhos, um matou o outro, e aí eles eram únicos na Terra, e aí hoje nós somos bilhões. Como isso, né? Né? Como isso? Mas aí você vai estudando, você vai vendo e cheguei na religião espírita. E foi a religião que melhor me explicou o porquê que eu estou aqui. Qual que é a minha missão aqui? O que eu tenho que fazer aqui na Terra? Né? Como é que surgiu tudo isso aqui? Eu estou lendo esse livro aqui, ó, que não é de Umbanda, né? Mas é do kardecismo, porque eu também venho do kardecismo, né? Chama A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, que foi psicografado através do mentor espiritual do Chico, que é o Emmanuel, né? Eu estou relendo, na verdade, esse livro aqui. E esse livro aqui foi para mim uma porta, assim, do entendimento do espiritismo, né? Sobre reencarnação, como aqui fala Gênesis segundo o espiritismo. Foi uma coisa, eu indico esse livro aqui para quem quiser estar comprando e apesar de não ser, repito, né, não ser da Umbanda, ser do kardecismo, mas também não tem nada a ver. É importante, não é isso que é o legal da Umbanda, né? Não é você chegar e ser umbandista assim, umbandista que ele é assim, né? Ele é qualquer outra religião, porque o umbandista ele é assim, o umbandista ele tem mente aberta, o umbandista ele vai atrás de conhecimento espiritual, né? Porque a nossa religião permite isso. A nossa religião não é travada nos pecados, né? Porque você não pode fazer isso, se você fizer isso, isso é pecado, você não vai para o céu, você vai para o inferno, parará. Não é isso. Umbanda não é isso. Talvez seja por isso, porque, por exemplo, quando eu descobri a Umbanda e descobri que os pecados da Umbanda, a visão dos pecados na Umbanda não é igual à religião que eu conhecia, os pecados, aquela coisa de, olha,
Deus está vendo, Deus está vendo. Né? Quantas vezes você já ouviu isso? Deus está vendo, Deus está vendo. Mas não é Deus está vendo. Aí eu aprendi que a minha consciência espiritual é que está vendo. Porque eu tenho, a gente vem para cá com livre-arbítrio, para viver nessa vida aqui com livre-arbítrio. Então, a consciência humana é uma coisa, a consciência espiritual é outra, né? Então, na consciência espiritual que a gente tem gravado toda a vivência que a gente, de encarnações passadas, né? E o que a gente está passando agora, né? O que a gente está vivendo aqui nessa encarnação, vai também ser gravada nesse grande HD que é a nossa mentalidade espiritual, né? Nossa consciência espiritual. E eu sei o que é certo e eu sei o que é errado, né? Então, ninguém precisa falar que se eu cometi um erro, isso é pecado. Não, eu sei. Eu sei, eu sou livre, eu sou um bandista. A minha religião me permite que eu pense, me permite que eu busque. A minha religião permite que eu cave informações e ela me dá um monte de entendimento para que eu possa viver a minha vida sem a preocupação, sem aquela coisa de que, ai, meu Deus, olha o que eu fiz, vou lá dar chicotada, vou ficar ajoelhado lá no... Não. É só mudar a forma de viver. O que eu fiz de errado no passado não vai ficar marcado, eu não vou ficar rotulado pelo que eu fiz no passado. Né? Por quê? Porque eu tenho presente. Porque hoje eu não preciso mais fazer o que eu fiz de errado hoje. Né? Eu posso hoje consertar o que eu fiz. Aliás, desculpa. Né? É uma grande palavra que vem do amor, né? Que conserta muitas coisas erradas que a gente faz. Né? Então, eu vou fazer um programa aí mais para frente falando sobre as formas de consciências e pensamentos, né? E que eu vou tocar muito nesse assunto, né? Porque nós somos o que somos porque nós somos pensamentos. Então, se eu penso coisa boa, eu vou ser... Não tenho porquê. Eu penso com amor, eu uso o amor como a minha principal ferramenta de proteção e de ataque, e tá tudo certo. Tá tudo certo, porque o amor é a maior ferramenta, é a maior arma que Deus nos deu. Foi isso que Jesus veio fazer na Terra. Porque a religião a gente tem, tanto é que nós temos o Primeiro Testamento e o Segundo Testamento. O Primeiro Testamento é rigorosíssimo, fala em punição. Quando você lê o Primeiro Testamento, você se assusta, porque você fala assim, pô, Deus é ruim, cara. Deus é um cara, pelo amor de Deus, como ele pune. Mas precisava naquela época, né? Então você vê o quanto nós evoluímos, né? Antigamente, nos primórdios da Terra, quando vieram para cá os homens da caverna, né? Então os caras matavam no tacape, né? Os caras era uma selvageria só, porque porque é evolução. Foi evoluindo e precisou-se, né, vir à Terra através dos profetas, informações de Deus, para que, tem que fazer assim, tem que barrar as pessoas ali, porque senão vão se matar, não vai sobrar ninguém, não sei o que. Então criou-se lá os 10 mandamentos e tal, e aquilo tudo. Estou falando por cima, porque eu não tenho tanta propriedade assim da Bíblia, né, de conhecimento da Bíblia, mas em suma é isso. Aí quando tem o Segundo Testamento, vem Jesus para falar de amor. Vem Jesus para falar de amor, né? Jesus veio talvez acho que ele foi o primeiro grande político que existiu na Terra,
porque ele veio de uma forma até sindicalista, né? Mudando tudo, ó, não é assim mais, agora a gente tem que trabalhar através do amor, através de evangelização e assim por diante, evoluímos, fomos evoluindo, evoluindo. Infelizmente, hoje ainda a gente não está tão evoluído como deveríamos estar, né? A gente é capaz de matar um semelhante, né? Enquanto isso não parar, a gente não consegue transformar esse mundo no que ele será, né? A gente fala muito em final do mundo, mas o mundo não vai acabar, o mundo ele vai, lógico, vão ter coisas que vão mudar, isso que nós vemos aqui hoje, né? Mas a gente vai ver que o mundo ele vai filtrar muito, né? Isso aqui que a gente conhece como mundo, isso aqui vai ficar uma coisa maravilhosa um dia, né? Porque nós vamos tendo consciência, a consciência vai crescendo. E eu não falo que é por causa da Umbanda, mas cada vez mais as religiões espiritualistas estão tomando o seu caminho, estão tomando o seu terreno, né? Você vê as redes sociais foram um grande negócio para nós, para as religiões espiritualistas, para as religiões espíritas, né? Porque se fosse depender das emissoras, né, oficiais, né, vamos dizer aí, quando que você veria um sacerdote ter um programa para falar de Umbanda ou para falar do Candomblé? Até tem, o Candomblé ainda ele é um pouco mais aceito porque tem muitos artistas que são candomblecistas e divulgam um pouco mais, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, quando que a gente veria isso? Então as redes sociais vieram realmente para nos dar esse caminho. Então, pô, a gente tem muitos sacerdotes aí fazendo trabalhos brilhantes, levando aí a Umbanda a ocupar espaços religiosos, né? Religiosos. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não estou aqui dizendo que você tem que ser um bandista para ir para sentar num banco da assistência de terreiro, não é isso. Mas que você deve começar a ver, enxergar e entender a Umbanda como religião. A Umbanda não é uma seita, a Umbanda não é só um culto, a Umbanda não é só magia, a Umbanda não é coisa ruim, né? A Umbanda trabalha com amor, né? Há quantos anos a Umbanda está aí salvando vidas, assim como o catolicismo, assim como os evangélicos, assim como as outras religiões. A Umbanda tem a sua real importância dentro da sociedade. Né? Então, continue indo nas assistências. Vou dar um toque para vocês, né? Quando vocês vão num terreiro, numa gira de Umbanda, a partir do momento que você de manhã, você chega, acorda e fala assim: hoje eu vou na gira, hoje eu vou tomar um passe. Ali você já determinou a sua intenção. Então, a partir dali, muita coisa vai acontecer até o horário da gira. Mas a partir dali, você já está sendo cuidado. Porque a espiritualidade é sábia. Acredite se quiser. Quando você pensa, quando você põe na sua cabeça, determinou que você vai numa gira, até com o médium e a entidade que vai te atender, já está determinado. Dependendo do que você quer, né?
indo nessa gira, você vai acontecer várias coisas para fazer com que você não vá, né? Para fazer com que você desmonte essa sua intenção. E aí é que você tem que ser determinado ou determinada e ir. A partir do momento que você entra dentro do templo e que você vai lá, pega a sua senha e senta lá no seu lugar, você já está sendo cuidado e cuidada. Então é importante que você fique sereno, que você comece a tirar dos seus pensamentos todos os problemas do dia a dia da sua vida, todos os seus sentimentos, comece a limpar o seu coração. Desligue seu celular, não pense em nada, porque ali você foi para se cuidar espiritualmente. Então, a partir do momento que você entrou, você já está sendo cuidado ou cuidada. Então não tem o porquê, né? Isso deixa a gente triste, eu vou falar, a gente que está ali dentro, porque a gente vai para dentro do terreiro, a gente veste o branco, a gente se concentra, nós temos preceitos. Então não é assim, eu vou pro centro, eu sou médium, né? Vou pro centro, coloco minha guia e vou lá receber uma entidade. Não é não, a gente tem que fazer firmezas com vela, a gente tem que tomar banho de erva, a gente tem que se preparar espiritualmente para fazer aquele trabalho de caridade. E quando a gente chega lá, né, a gente não é o Marcelo vai lá e o Marcelo recebe, o Marcelo vai receber a entidade. Não. Eu não sou nada. Ou qualquer médio de incorporação não é nada. Nós só somos um instrumento. Quem faz o trabalho de caridade é a entidade. É lógico que nós também estamos lá nos entregando, nós médios, né, estamos nos entregando para que, né, somos um caminho para que isso aconteça. Então a junção disso, né, faz a caridade. É lógico que a gente vem aí bônus horas e assim por diante, né? Mas a gente fica muito triste quando a gente olha, a gente está lá se preparando, né? Então a gente entra lá dentro do terreiro, a gente está ali se preparando até que comece a gira, né? E a gente olha para a assistência e tem um monte de gente com o celular na mão, às vezes jogando. Isso não se faz. Então siga essa orientação. Você entrou no terreiro, entrou no templo, desligue seu celular, mentalize tudo o que você precisa para a sua vida, tudo o que você foi buscar dentro do terreiro. Mentaliza com o seu coração. Limpe sua mente. E aí isso vai facilitar e muito o trabalho da entidade. Você vai sair de lá muito melhor do que você entrou, por causa desse simples ato de você também se concentrar, de você também fazer a sua parte. Aí você vai também descobrir que Umbanda é religião. Bom, bacana. Então, nos vemos na próxima quarta-feira. Eu peço que vocês ajudem o nosso canal a crescer, né? E como é que nós crescemos no nosso canal no YouTube? Cada vez que você vai lá, que você indica uma pessoa, essa pessoa segue o nosso canal, que você assista ao nosso programa, que você dê like, que você comente, né? Que você se inscreva, se você ainda não é inscrito, se inscreva. E nós aqui, isso nos motiva para que a gente possa cada vez mais estar empenhado em levar para você informação sobre a nossa Umbanda, sobre o esoterismo e sobre tudo o que envolve esse lado espiritual, que é muito interessante. É muito interessante, não é nem um pouco monótono. Como dizia naquela novela, né? Cada mergulho é um flash, né? Então, é isso. Muito obrigado. Que vocês tenham uma ótima semana, de muita paz, de muito amor. Sempre pensamento positivo, não importa qual o problema que você esteja vivendo, sempre pensamento positivo.
tá bom? Obrigado e gratidão.